Fala pessoal, aqui é o Luiz, dono desse canal o Ativamente. E se você quer saber como fiz mais de R$ 2.000 em apenas uma semana vendendo canais do YouTube, esses são alguns prints de vendas que eu fiz. É só estar clicando no primeiro link da descrição que eu mostro o passo a passo que eu fiz para estar tendo esses resultados, beleza? E dentro da Fazenda, você tinha um Bola de Neve, que muitos associam ao Trotsky, por exemplo, que seria o bem-intencionado, e tem o Napoleão, que seria o tirano mal-intencionado que tira o Trotsky de lá, expulsa, né? Tira o Bola de Neve. E depois tudo que acontece de ruim na Fazenda vira culpa do Bola de Neve, que é o subversivo, né? Que nem sabem se tá vivo ou não, pode ter sido morto. E o que dá certo vira mérito do camarada Napoleão. Então ele faz essa sátira, que até uma criança é capaz de entender, para retratar o que estava acontecendo na União Soviética naquele momento. Ele que era um socialista, mas olhava para aquilo e falava, cara, esse não é o socialismo no qual eu acredito. E aí tem um autor austríaco que eu gosto muito, que é o Hayek, que escreveu uma obra que eu acho monumental, que é O Caminho da Servidão, onde ele ataca muito, né, o nazismo, porque era final da Segunda Guerra Mundial e os soviéticos eram aliados dos ingleses, né? E ele era um austríaco, mas morava na Inglaterra. Então ele não faz muitos comentários sobre socialismo naquele ambiente, porque ele fala, poxa, o socialismo soviético, né, da União Soviética. Mas ele coloca lá como nazismo e socialismo, não como opostos como as pessoas veem ainda hoje, mas basicamente como filhos da mesma besta totalitária que anula o indivíduo. Seriam como irmãos gêmeos siameses briguentos. Ele coloca assim. E aí ele fala que, olha, se os socialistas soubessem o que será necessário para implementar o socialismo, muitos deles abririam mão disso. E é o que você falou de ninguém ter tido a coragem do Stalin lá. Porque tinha que fazer um monte de coisa para esse poder central realmente tão forte assim. Ele fala, olha, essa tirania que acontece na União Soviética e que aconteceu com o fascismo na Itália e com o nazismo na Alemanha, não foi assim, nossa, aconteceu. É a consequência política esperada de toda essa centralização e do controle econômico. Se o controle econômico está na mão do Estado e ele tem um plano a ser seguido, para que você siga o plano, você tem que abrir mão da sua liberdade. Sim. Porque se você é livre, você pode fugir do plano. E além disso, né, tem muita gente que defende um socialismo democrático, mas essa discussão democrática, você é político, sabe como é que funciona lá? Ela é lenta, demora para as coisas acontecerem. Não tem como você dirigir uma empresa estatal com discussão democrática, vai ter que botar um poder central. Então ele fala, olha, quanto mais Estado, maior a necessidade de um ditador em termos econômicos, que começa a controlar a economia, vai controlando outras coisas, e de repente quando você vê, o poder está todo na mão de alguém. E se você discorda desse cara, já está ferrado, esse cara detém todo o poder. Muita gente, inclusive, acha que na China está caminhando para algo assim com o Xi Jinping. Né? Se quiser fazer um comentário sobre isso também, eu sei que não é a pauta, mas... Sim, não, acho que, dado o que está acontecendo lá, acho que é... Assim, primeiro que... Daquele vídeo que você publicou até, dele tirando, o Rugental que ele está tirando? Óbvio que os ideólogos de plantão já criaram uma explicação assim maravilhosa. Não, ele está passando mal, foi tirado para salvá-lo. Assim, é claro, o desconforto dele, ele está falando assim, mas o que está acontecendo? E a cara do Xi Jinping, né? O Xi Jinping, ele olha com um desprezo assim, e é uma demonstração evidente de poder. Eu mando aqui. E todos esses ditadores, todos esses regimes totalitários, e aí... Além do Hayek, Bruno, eu acho que vale a gente sugerir aqui uma outra leitura. Eu tenho que falar da Hannah Arendt. E ela escreveu A Origem do Totalitarismo. E ela faz essa comparação desses dois sistemas, o nazista e o comunista, e como que, na verdade, eles são, no fundo, regimes totalitários. É curioso que assim, muita gente me traz essa pergunta, mas por que o nazismo é tão repudiado e o comunismo não? Né? E assim, tem muitas explicações para isso. Primeiro que existe uma aceitação mais popular da ideologia do que o comunismo vende. Apesar das atrocidades, o comunismo é baseado numa ideia de igualdade, de justiça social. E o nazismo é simplesmente numa supremacia de uma raça sobre a outra. Então, são coisas que difícil você ter um apelo, se não é aquele contexto histórico e tal, daquela situação da Alemanha, versus ter um apelo universal para isso. E o comunismo não. O comunismo trata de uma questão que é fundamental, talvez um dos grandes dilemas da humanidade. Né? O comunismo ele quer abolir hierarquias para criar uma igualdade máxima. Óbvio que isso é problemático, a gente pode até falar disso depois, mas hierarquias acabam criando problemas. Porque elas começam a se tornar muito rígidas, se torna uma fonte de aproveitamento de corruptos que sentam naquele lugar lá em cima e exploram todo o resto de quem está embaixo da hierarquia. Então, é um problema real. Então, a ideologia comunista fala de um problema que ele é real para a humanidade.
a ser tratado. Claro que a prescrição ou o que eles oferecem como solução não é uma solução, porque extinguir hierarquias nunca vai existir. E não existe isso do ponto de vista biológico, não existe do ponto de vista social, não existe nem do ponto de vista moral e de valores. Porque se eu e você não tivermos a noção de hierarquia, como é que você vai elencar em qual momento o que é mais importante? Justiça ou liberdade? Igualdade ou, sei lá, justiça? Imagina que você comete um crime e aí, bom, você precisa pagar a justiça, mas aí vai acabar com a liberdade. Tem uma hierarquia ali que foi escolhida do que deve ser privilegiado. E sem hierarquia a gente não consegue nem ter moralidade. E a gente não vai ter ética também. Porque moralidade e ética implicam em escolhas hierárquicas de situações que são necessárias que você valorize mais algum valor acima do outro. Se estão todos coexistindo igualmente, você não vai ter nada. Enfim, então, claro, é utópico. Você tem, assim, na história, né, o Heidegger, um grande filósofo que apoiou ou defendeu o regime nazista, e ele foi altamente rechaçado. Agora você olha um Sartre, que abraçou ferrenhamente o Stalin e um regime soviético, ele já não é visto, ele é um cara simpático, legal. Você tem muitos filmes sobre o que aconteceu no nazismo. Você não tem filmes. O Spielberg ele decidiu fazer a lista de Schindler. Ele não fez os gulags. Então as pessoas não sabem dessa história. Elas não sabem o que foi a destruição comunista. O que foi o regime soviético, o nível de destruição. E eram totalitários. E essa ideia que a Hannah Arendt traz, né? E ela identifica esses pontos incomuns, desde a banalidade do mal, onde pessoas comuns se tornam grandes servidores dessa máquina de matança ou de domínio das outras pessoas, soldados comuns ou pessoas afiliadas a um partido comunista, gente que vai e executa essas ordens. Uma figura de liderança carismática que vem de um sonho, que todos os dois lados tiveram, e esse controle total da sociedade através de uma polícia secreta, serviços de inteligência, tudo isso também está presente e tudo isso é totalitário. Os inimigos são políticos e, assim, o que significa falar que meu inimigo é político? Significa que eu te prendo, eu tiro o que você tem, eu te mato porque você pensa diferente de mim. Isso é o ápice da crime extinção. de pensamento. Isso é o ápice do que é a liberdade. Você não pode ser qualquer coisa que eu não queira que você seja. E até porque as categorias nunca estavam claras do que era o inimigo. Talvez para os nazistas até estavam, mas óbvio que qualquer um podia ser incluído naquela categoria desde que atrapalhasse o projeto nazista. Mas para os comunistas essa categoria era ainda mais ampla. Porque, eram os burgueses, eram os capitalistas. Mas eram os comunistas também. Eram qualquer um que desse na cabeça do Stalin ou de qualquer outro que estivesse ali no poder, que estava atrapalhando o poder deles. Então, enfim, essa parte do totalitarismo é importante a gente entender. E totalitarismo é diferente de uma ditadura convencional. Um regime totalitário ele é muito mais completo e sofisticado do que um regime ditatorial. Você fala assim, aquilo é uma ditadura. Não é a mesma coisa que falar que é um regime totalitário. Então, quando as pessoas não se atentam a essas definições, claro, né? Ditadura, totalitarismo são a mesma coisa. Não são. Mas eu ia falar de uma outra coisa da China, né? Sim, eu ia fazer um comentário e aí eu saí da tangente da ideia do livro. Essa questão de um líder centralizador e como não dá para você discordar desse líder. Isso. A gente estava falando disso. Mas até aproveitando e fazendo só um parênteses no que você disse, tem aquela frase conhecida que diz que nada é pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não é amigo dele, né? No final das contas. Porque você vai mais longe, porque assim, amigo por quanto tempo? Até o dia que a paranoia dele... E aí tem gente que estuda uma coisa muito interessante, que é um fenômeno muito... que chama o paradoxo do poder, né? E assim, essas figuras autoritárias, quanto mais poder eles têm, ou seja, você tem mais poder, supostamente você está o quê? Mais seguro. Mais inseguro eles se sentem. Mais paranoicos. Isso.
e mais eles ficam em busca de uma coisa inalcançável, que é um controle total. E mais desesperados eles estão. Justamente é onde eles não deveriam estar, porque eles têm muito poder. E poder é a capacidade de você conseguir o que você quer. Então, você tem muito poder, você consegue muita coisa que você quer. E eles têm muito medo de não conseguir nada. E é muito louco, porque todos eles sofrem desse mesmo mal, desse mesmo problema. Mas aí, voltando para a China, então, o que está acontecendo na China? O ápice dessa história que nós estamos contando na União Soviética, o espelho dela na China, acontece com o Mao. O Mao é o Stalin deles, o Mao inventa a coletivização, o Mao cria revolução cultural, o Mao cria todos os projetos e planos fracassados, absurdos, destrutivos que podem ter sido feitos na China, vem do Mao. E depois disso, o regime chinês ele passa por uma transformação, principalmente com o Deng, que é um líder que faz uma abertura econômica e põe a China no lugar que ela está hoje, graças a essa abertura econômica. E isso e coloca alguma certa ordem que muitos exaltam, que o regime chinês e o Partido Comunista têm uma certa... uma burocracia meritocrática. Então, você tem um monte de gente qualificada, que são os líderes da nação. Claro que não é 100% assim, né? Tem política, então o cara chega lá não só porque ele é bom, mas tem um processo de formação, ele vai passando por vários estágios na administração pública, que vem da história dos chineses na gestão do Estado, que eles eram competentes em fazer isso, em entregar, em gerenciar, em organizar o Estado.